Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 até o verso de número 4. A palavra de Deus diz: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermentos. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Amém ou misericórdia? Até o final do culto a gente resolve. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra lida e que o Espírito Santo do Senhor nos oriente e fale aos nossos corações, nos traga consolo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que eu quero refletir com os irmãos hoje é o coração de homens perversos. É o que eu quero falar hoje nessa noite. E a partir desse texto, desse pequeno texto que nós lemos aqui nessa noite, que traz aí lições, fatos muito importantes para a nossa vida como povo de Deus. Veja bem, algumas perguntas em alguns momentos nos vêm. Pastor, por que existem homens maldosos? Por que existem pessoas nos mais lugares altos da sociedade? E essas pessoas, ao invés de fazerem o bem às pessoas, por que essas pessoas decidem fazer o mal? Essas perguntas, em momentos ou outro, elas vêm à nossa mente. Irmãos, nós estamos diante de um rei, Herodes Agripa I. É esse rei que nós lemos aqui nessa noite, em Atos capítulo 12. Pois bem, esse foi um rei muito cruel. Esse foi um rei que, como nós acabamos de ler, fez atos maldosos, maltratou o povo de Deus, perseguiu a igreja do Senhor Jesus. Foi um rei que fez maldades durante o seu reinado. Agora, irmãos, também esse homem era neto de um homem muito mais perverso que ele, Herodes o Grande. Talvez você se lembre de Herodes o Grande, foi aquele que decretou o famoso decreto, o massacre dos inocentes. Lembra disso? Mateus capítulo 2, de 1 a 20, você vai ver o texto bíblico dizendo que Herodes o Grande mandou matar todo menino até a idade de 2 anos. Para que isso? Para que no meio dessa meninada morta fosse achado Jesus de Nazaré. A intenção de Herodes o Grande era matar Jesus. Por quê? Porque Herodes o Grande, avô de Herodes Agripa I aqui, tinha medo de Jesus. E por que, pastor, que Herodes o Grande tinha medo de Jesus? Porque o povo estava dizendo que em Belém tinha acabado de nascer o rei dos judeus. Herodes então teve medo e mandou matar todos os meninos até a idade de 2 anos, para ver se no meio disso tudo também matar Jesus. Herodes o Grande também é famoso por matar até mesmo parte da sua família, por imaginar que parte da sua família estava querendo tomar o seu reino. Maldade. Agora, irmãos, a gente sabe que Herodes o Grande não conseguiu matar Jesus. Lendo os evangelhos, nós sabemos disso. Mas o seu neto, anos depois, está aqui agora tocando terror nos discípulos de Jesus. Está mandando prender e está mandando matar, aqui em Atos capítulo 12. Agora, não só isso. Se você for ver a história, Herodes Agripa I, esse de Atos 12, além de ser neto de Herodes o Grande, também era sobrinho de outro Herodes, Herodes Antipas, um homem também muito mau, um rei também que usou da sua autoridade, do seu reinado, para maltratar também pessoas. E este, Herodes Antipas, foi aquele que mandou decapitar
João. Que família, hein? Que descendência, né? Que antecedência, melhor dizendo. Por que, Herodes, tanta maldade para com o povo? Por que tanta maldade para com os filhos de Deus? É isso que nós iremos descobrir. E talvez a nossa pergunta de hoje seria: o que há no coração de homens perversos, homens maldosos? É isso que nós vamos refletir. Irmãos, uma coisa importante de se dizer é que nesse capítulo 12 aí de Atos é mostrado um conflito que existe desde quando o mundo é mundo. E principalmente desde quando Jesus instituiu a sua igreja. Aqui há um conflito entre a igreja de Cristo contra o mundo, ou um conflito do mundo contra a igreja de Jesus Cristo. Veja só, o mundo sempre perseguiu a igreja, sempre foi assim, e assim sempre será, até a volta de Cristo. E o mundo persegue a igreja para tentar derrotar a igreja de Jesus. Por outro lado também, a igreja, por sua vez, ela sempre se relacionou, ou ela sempre foi contra o mundo, ou na contramão do mundo. Mas para quê? A intenção da igreja sempre foi transformar esse mundo. Vai dizer Jesus nos seus evangelhos que nós somos luz desse mundo e sal desta terra. Então a igreja entra em confronto com o mundo, não para derrotar o mundo. Essa não é a intenção da igreja. A intenção da igreja é de transformar esse mundo à luz daquilo que o próprio Jesus irá fazer quando ele voltar. Diz a palavra de Deus que todo esse mundo vai ser refeito, reestabelecido, de acordo com o reino de Deus. Mas, irmãos, enquanto isso não acontece, sempre haverá esse litígio entre o mundo e entre a igreja. Agora, Herodes aqui, de forma muito clara, ele está representando aquilo que há de pior no nosso mundo, que são homens poderosos, homens que mandam e desmandam, homens que deveriam usar o seu poder, a sua influência, a sua autoridade para fazer o bem, mas usam tudo isso para fazer o mal a outras pessoas, usam para a ganância e para o benefício próprio. Pessoas que decidem usar a sua autoridade, o seu poder, a sua influência para fazer o mal. Agora, isso não acontece só com um rei como Herodes, isso acontece, irmãos, com todas as pessoas. Mas veja só, se você olha para a história do mundo, isso sempre aconteceu, sempre. Por exemplo, se você olha para a Rússia na década de 20, você tem um grande ditador, Stalin, como já foi mencionado aqui há 2 domingos atrás pela irmã Andréia. Um homem que usou da sua influência, do seu poder, da sua autoridade para levar o mal. Você tem Hitler na Alemanha nazista no século 30. Um homem também que decidiu usar todo o seu poder, toda a sua influência para fazer o mal. Também para atacar a igreja. Júlio César, quando pregou aqui, citou um homem que eu gosto muito, um pastor, Dietrich Bonhoeffer. E esse homem, esse pastor alemão, foi convidado para participar de uma conspiração contra o próprio ditador, contra Hitler. E ele pediu um tempo, foi para casa, pensou, orou e deu a resposta: sim, vou participar disso. E não houve êxito, claro, né? Bonhoeffer e os seus aliados foram presos pelo exército alemão e ali mesmo ele foi morto, ficou preso e foi morto depois de um tempo. Mas, irmãos, isso sempre houve na história do mundo. E se você olha para os nossos dias, não há uma sequer diferença entre o nosso tempo, ou seja, na década de 30, na década de 20, ou nos tempos de Herodes. Homens no poder, homens maus, homens perversos, que decidem usar a sua autoridade para fazer o mal. A pergunta é: por quê? Por quê? O que há no coração desses homens que os levam a fazer esse tipo de coisa? Quero ler o mesmo texto agora numa tradução muito boa, que é a Mensagem.
De vez em quando eu trago essa tradução para os irmãos. Ouça atentamente essa leitura, Atos 12, de 1 a 4, na mensagem. Diz assim: foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir a sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. Irmãos, Herodes é um símbolo que expressa muito bem a perversidade que há no coração de muitos homens, quer seja na nossa época, ou quer seja em qualquer época passada, ou seja em qualquer tempo que virá. E quando a gente olha para a vida de Herodes, para o coração desse homem, nós podemos ver também o que há no coração de todos os homens que decidem usar a sua vida, o seu poder, a sua influência para fazer o mal. E aqui eu quero trazer duas coisas para a nossa reflexão. A primeira, arrogância, pretensão e orgulho. Isso há no coração de homens perversos. Arrogância, pretensão e orgulho. Veja só o verso 1 e o verso 2. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Irmãos, olha só que coisa interessante. Uma coisa que a gente pode pensar, quando a gente pensa sobre tudo isso, é que uma pessoa como Herodes só faz uma coisa dessas por causa do poder que há nas suas mãos. Veja bem, preste atenção. Herodes tinha muito poder. E o poder na mão de um homem pode ser algo muito bom, mas também pode ser algo muito perigoso. E já diz o velho ditado: quer conhecer alguém, faça o quê? Dê poder a ele. Herodes tinha muito poder. Quando a gente pensa em poder, a gente precisa refletir que poder tem a ver com duas coisas. Primeiro, autoridade e possibilidade. Não se tem poder sem essas duas coisas, elas andam juntas. Por exemplo, autoridade significa o direito que alguém tem para ordenar algo. Isso é autoridade. É quando alguém tem o poder ou a autoridade de ordenar para que algo aconteça. Isso é autoridade. Possibilidade significa um conjunto de características que torna algo possível. Isso é possibilidade. Por exemplo, deixa eu tentar exemplificar aqui da forma mais simples possível. Vamos imaginar um rei qualquer. Pega um rei de um país, sei lá, o rei da Escócia. Para que ele possa ser um rei, ele precisa ter autoridade nas suas mãos e ele precisa ter possibilidades ao seu favor. Vamos dizer que o rei está no seu trono e ali ele dá uma ordem direta. Veja, ao redor desse rei vai ter muitos súditos, muitos servos, e esses servos vão fazer com que aquilo que sai da boca do rei se torne possível. Possibilidades e autoridade. Agora imagine uma coisa muito difícil de acontecer. Isso que não vai acontecer se nós estivermos falando de um rei. Mas vamos imaginar. Vamos supor que o mesmo rei pegue o seu cavalo e sozinho ele sai a cavalgar em todo o seu reino. E ali ele se vê numa mata fechada, talvez, ou em um campo muito largo, muito vasto, e ele se encontre absolutamente sozinho. Ao seu redor não existe ninguém, não há mais ninguém. Veja, isso mudou a autoridade do seu rei? Não. Ele ainda continua sendo rei. Nas suas mãos ainda continua tendo autoridade. O que mudou para que ele possa dar qualquer ordem? As possibilidades para que isso aconteça. Lá no seu trono, junto com seus súditos, com seus servos, esse rei pode dar uma ordem e essa ordem vai ser cumprida. Agora, se ele estiver sozinho em um campo, ele pode dar qualquer ordem que ele quiser.
o que é que não vai acontecer? Naquele momento aquilo não será cumprido. Por quê? Não há mais possibilidades para que aquilo possa acontecer. Então o poder, ele tem a ver com autoridade e possibilidade. Pode ser que para muita coisa você tenha autoridade para fazer alguma coisa, mas pode ser que você não tenha a possibilidade de fazer isso. Ou pode ser que seja o contrário. Você tenha muitas possibilidades às suas mãos, mas você não tem o que, muitas vezes? A autoridade de fazer isso. Então, qual que era a situação aqui quando nós olhamos para o nosso texto? Herodes tinha exatamente as duas coisas. Herodes tinha o poder nas suas mãos, era um homem poderoso, era um homem de muita autoridade, e era um homem de muitas possibilidades ao seu alcance. Então, por causa disso, ele podia fazer o que fez, e ele então fez aquilo que ele podia fazer. Irmãos, Herodes decidiu usar aquilo que estava nas suas mãos para fazer o mal. Veja, Herodes podia usar aquilo que estava nas suas mãos para fazer o bem a essas pessoas, para contribuir, para que a palavra de Deus pudesse ser espalhada. Mas Herodes pôs na cabeça, como diz Eugênio Peterson na Bíblia a Mensagem, pôs na cabeça a ideia de maltratar os membros da igreja. Então, o que é que nós podemos olhar para a vida de Herodes? Qual é a resposta que nós podemos tirar disso aqui? Irmãos, nós não temos outra resposta a não ser que nesse coração, ou no coração desse homem, tinha muita arrogância. No coração desse homem tinha muita pretensão e orgulho, porque Herodes olhou para o seu poder, para a sua autoridade, e talvez ele pudesse ter pensado: espera, eu posso fazer isso, então é isso que eu vou fazer. E aí, irmãos, quando a gente traz para os nossos dias, ou para as nossas vidas, quantas vezes nós não utilizamos do nosso poder ou da nossa vontade para fazer aquilo que é mal? Quantas vezes, assim como fez Herodes, nós olhamos para nós mesmos, para as nossas várias possibilidades, para a autoridade que nós temos sobre as nossas mãos e dizemos: espera, quer saber, eu vou fazer isso. Isso não é agradável aos olhos do Senhor, mas eu vou fazer a si mesmo. Isso não irá fazer bem para ninguém, mas eu vou fazer a si mesmo. E assim como Herodes, nós dizemos: eu posso fazer isso, então farei isso. Irmãos, qual é o problema quando nós usamos a nossa própria vontade para fazer aquilo que está ao nosso alcance? É que na maioria das vezes nós iremos fazer aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Nós iremos fazer aquilo que é mal. Porque se você depender da sua vontade, não tem outra inclinação para você a não ser aquilo que é mal. Quer ver? Marque esse texto na sua Bíblia em nome de Jesus. Salmo 14, o verso 1 a 3. Olha só o que esse texto diz. Salmo de número 14, verso 1 a verso 3. Você já abriu, amém? Olha só, os tolos dizem em seu coração: não há Deus. Isso é que uma pessoa que age pela sua própria vontade diz: não há Deus. São corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. O Senhor olha do céu para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, não há, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então, quando aquele que decide usar da sua própria vontade, usa aquilo que tem nas mãos, irmãos, é isso que vai sair como fruto: corrupção, praticação do mal. Assim como Herodes fez. Herodes ele olhou para a sua autoridade, para o seu poder, para as suas várias possibilidades, e por causa da sua própria vontade,
ele escolheu um caminho. Qual foi o caminho? Fazer o mal. Por quê? Não há outra resposta senão por causa do orgulho, da prepotência, por causa da arrogância. Porque, irmãos, se a gente for olhar bem para esse episódio aqui do capítulo 12, a gente vai perceber que não havia nenhum motivo real, não havia nenhum motivo palpável para Herodes ter feito o que fez. Por exemplo, o seu avô estava com o seu trono ameaçado, pelo menos na sua cabeça. O seu tio, Herodes Antipas, estava sendo pressionado para que a cabeça de João Batista fosse entregue numa bandeja. Qual era a desculpa que esse homem tinha para fazer o mal? Aparentemente nenhuma. Diz o texto, ele pôs na sua cabeça. E ele tinha possibilidades para fazer isso, tinha autoridade para fazer isso, e fez isso. Mas não havia nenhuma razão lógica para essas ações terríveis de Herodes I. Não havia. Se não havia motivos reais e lógicos, o que havia então eram sentimentos, como arrogância, orgulho e prepotência. E todos esses sentimentos, se você coloca agora no dicionário da nossa língua portuguesa, orgulho, prepotência, se você coloca isso, o que é que você vai ter? Todos eles são sentimentos de pessoas que se sentem superior a outras pessoas. Era o caso de Herodes. Eu posso, então eu farei isso. Por causa da arrogância, por causa da prepotência, por causa do orgulho que havia no seu coração. Segundo e último, por que Herodes fez isso? Por causa da vaidade e da vanglória. Olha só para o verso 3 e o verso 4. Depois de prendê-lo, verso 3, vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermentos, ou estava na semana da Páscoa. Irmãos, perceba uma coisa. Como acabamos de falar, até esse exato momento, do verso 3, Herodes não tinha uma razão lógica palpável para fazer a maldade que fez. Mas depois do verso 3 em diante, o que nós vamos perceber é que a partir de agora, parece que Herodes tem sim um motivo para continuar fazendo o mal que estava fazendo. Veja só o verso 3. Vendo que isto agradava os judeus, qual é a próxima palavra que está aí? Prosseguiu. E também mandou prender a Pedro, e deixou Pedro preso. E vai dizer lá no verso 4 que a intenção de Herodes com essa prisão era apresentar aos judeus, depois que passasse a Páscoa. Ou seja, Herodes queria colocar Pedro também para ser morto, assim como foi com Tiago, irmão de João. Essa era a intenção de Herodes com a prisão de Pedro. E diz o verso 3, vendo que aquilo que ele tinha acabado de fazer, ter matado João e prendido Pedro, agradou aos judeus, prosseguiu fazendo mais maldade. O que é isso, pastor? Senão a vaidade e a vanglória que tomaram o coração daquele homem. Veja, Herodes fez o que é mal, e imagina só, teve gente que gostou. Herodes fez o que era mal, teve gente que aplaudiu, teve gente que curtiu, teve gente que se agradou da maldade daquele homem. Agora, irmãos, isso existe nos nossos dias, sim ou não? Existem pessoas que fazem o mal, e por causa da arrogância, por causa do orgulho, por causa da vanglória e da vaidade que há no coração, continuam fazendo o mal. E tem gente que ainda gosta, tem gente que ainda aplaude, tem gente que ainda fica do lado. Diz o texto, os judeus se agradaram da maldade que aquele homem fez. Vejam, Herodes é um retrato falado, irmãos, de muitas pessoas hoje em dia. Pessoas que usam a sua
o seu poder, a sua autoridade para fazer aquilo que é ruim. E por causa da admiração dos outros, continuam fazendo o que é ruim. Perceba, irmãos, tudo isso nos faz agir de forma totalmente insensata, de forma tola. Quando nós olhamos para aquilo que os outros estão vendo de nós, nós fazemos alguma coisa e as outras pessoas veem, e as outras pessoas gostam disso, e as outras pessoas nos aplaudem. Irmãos, qual é a nossa tendência natural? É continuar fazendo aquilo que os outros estão gostando. Por quê? Porque o outro nos aplaudiu. Não importa se aquilo que eu fiz é algo maldoso, mas as pessoas aplaudiram. Logo eu prossigo em fazer o que é mal. O que eu estou fazendo na verdade? Estou sendo insensato, porque não há motivos reais para tanta maldade, não há motivos reais para se fazer o mal. Irmãos, nós fazemos o mal quando nós fazemos de forma totalmente insensata, por causa de sentimentos que brotam dentro do nosso coração. Podemos fazer uma outra reflexão. Quantas vezes nós fizemos algo de ruim, mas isso agradou outras pessoas, e nós prosseguimos fazendo mais coisas ruins. Isso acontece com as nossas vidas hoje em dia. Agora, nós precisamos entender uma coisa muito séria. Quando nós nos entregamos à vaidade, quando nós nos entregamos àquilo que os outros veem em nós, e eles então passam a gostar, irmãos, a nossa vida ela está arruinada. Sabe por quê? Porque tudo que formos fazer, a partir de então, nós iremos fazer por causa do aplauso das outras pessoas. Nós iremos fazer para ganharmos a atenção dos outros. E por causa disso, vamos agir com insensatez, vamos fazer coisas vãs. E poderemos até fazer coisas maldosas. Por causa da vanglória, por causa da vaidade. Pastor, o que é vaidade? Explico para você. Vaidade é o excesso de valor dado à própria aparência. Teve isso com Herodes, sim ou não? Sim. Herodes viu que o povo viu o que ele fez, e viu que o povo se agradou, e ele prosseguiu. O que é vaidade? É o excesso de valor dado aos atributos físicos ou intelectuais. E tudo isso se caracteriza pela esperança de reconhecimento de outras pessoas, a admiração de outras pessoas. Isso é vaidade. E se você continuar lendo o capítulo 12, você vai ver que de fato Herodes gostava disso. Ele fazia o mal, os judeus se agradavam disso e ele gostava. Isso enchia seu coração, isso enchia o seu ego, isso enchia-o de vaidade. E se você continuar lendo o capítulo 12, você vai ver que chegou um tempo onde os judeus se levantaram diante de um discurso de Herodes, e os judeus, olhando para o discurso de Herodes, disseram: esse homem fala como um Deus. Você acha que Herodes gostou disso ou não? Quem é que não gosta de ser comparado com um Deus? Vaidade, prepotência, orgulho. Irmãos, uma coisa nós precisamos entender: como é difícil nos controlar quando a gente vê que os outros viu a gente fazendo alguma coisa. Como é difícil a gente se controlar. Herodes viu que os judeus o viram, e diz o texto, ele prosseguiu. Sempre, irmãos, ouça com atenção, sempre a vaidade e a vanglória nos levarão a fazer coisas insensatas, coisas irracionais e até coisas maldosas. Sempre. Se você fizer alguma coisa com vaidade no seu coração, isso poderá levar você a fazer coisas até maldosas. Herodes prosseguiu em fazer o mal. Agora, irmãos, tudo isso nos faz pensar algumas coisas. Por exemplo, será que são
só esses homens que nós mencionamos aqui, ou os que vieram à nossa mente durante essa mensagem, ou homens como os Herodes, que nós mencionamos aqui, que tinham a possibilidade de praticar o mal, perversidade? Será? Não. Não. Nós também somos pessoas de poder ou de influência, em alguma instância, em alguma medida. Nós exercemos também poder de autoridade. Então isso também pode acontecer conosco. E por que que isso pode acontecer conosco? Porque, irmãos, nós somos seres humanos. O pecado ainda habita no nosso coração. Ainda há dentro de nós tudo isso que havia dentro do coração de Herodes. Ainda há orgulho no nosso coração, ainda há perversidade, ainda há vanglória, ainda há vaidade, ainda há o desejo de sermos comparados com Deus. Não foi isso que a serpente plantou no coração de Adão e Eva? Isso ainda é plantado no meu e no seu coração, irmãos. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado no nosso lugar de autoridade, de influência sobre outras pessoas, porque nós sim exercemos poder, autoridade ou influência sobre outras pessoas. Assim como era o caso de Herodes. Agora, veja, talvez daqui sairá homens e mulheres que estarão no poder aí, talvez na sua vida futura. Talvez daqui sairá jovens ou as crianças que estão aqui, que estarão no poder. Talvez daqui sairão pessoas que serão autoridade máxima, talvez em algum cargo ou em alguma situação. Agora, qual é o cuidado que todos nós precisamos ter? O cuidado de não usar nada disso, ou tudo isso, para fazer o mal. Nós precisamos usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, autoridade e possibilidades para fazer o bem, para fazer aquilo que vai ajudar as pessoas. Então, eu não sei o que vai acontecer conosco num futuro bem próximo, ou com algum de vocês num futuro bem distante. O que eu sei é que nós precisamos usar aquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos, para fazer o bem às pessoas, não para maltratar as pessoas, assim como todos os Herodes aqui fizeram, assim como muitos homens no passado fizeram, e outros homens ainda hoje continuam a fazer. Nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Agora, irmãos, como acabei de dizer, nós estamos sim em posição de autoridade e poder. Por exemplo, você pode ser o homem da casa, ou você pode ser a mulher da casa, ou quem sabe você seja aquele que tem mais influência, ou até mesmo autoridade no seu trabalho, ou entre os seus amigos. Veja, nós precisamos tomar cuidado com esses papéis. Como você vai usar isso que Deus colocou nas suas mãos? O que você vai escolher fazer com isso? Herodes não era aquilo que ele acabou de fazer, e ele foi insensato, foi tolo, e fez aquilo que era mal. O que é que você vai escolher fazer com aquilo que Deus colocou diante de você? Irmãos, é claro que a nossa autoridade, ou a nossa influência, talvez nós não temos condições de mandar prender ninguém, ou mandar matar quem quer que seja, não. Mas, irmãos, será que nós não podemos, com aquilo que temos, fazer o mal em outras proporções? Temos. Por isso devemos tomar muito cuidado, porque tudo aquilo que havia no coração de Herodes, há também no nosso coração. E nós precisamos da graça de Deus, para não nos tornarmos um Herodes da vida, como diz, quem sabe não na mesma proporção, mas em outras proporções, e fazermos também aquilo que é mal. Agora, apesar disso, sabe qual é a boa notícia, irmãos? Graças a Deus que nós não precisamos seguir o exemplo desse homem terrível, porque eu e você, nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus,
não é somente o pecado que habita no nosso coração, a graça de Deus também habita no nosso ser. E por causa da graça de Deus que habita em nosso ser, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós fomos nascidos de novo, e hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, nós podemos sim escolher fazer o bem com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o mal não tem mais autoridade sobre nós. O mal não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós somos guiados e reinados por um outro rei, que é totalmente diferente desse rei aqui. Nós somos reinados pelo Rei dos Reis. E quem é o Rei dos Reis? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E agora, irmãos, quando nós olhamos também para a vida de Herodes, nós pensamos uma coisa: será que há esperança para a nossa humanidade? Será que há esperança para o nosso mundo? Pastor, tantos homens maldosos reinando e que já reinaram e que certamente ainda hão de reinar. Será que há esperança para o nosso mundo? Irmãos, a resposta ela é confortante aos nossos corações, porque sim, há esperança para o nosso mundo. Há tantos homens que decidem usar do seu poder, da sua autoridade para fazer o mal, mas existe um homem bom. Nas palavras de Jesus, àquele jovem rico que se aproximou dele, Jesus disse: não há um que é bom, senão Deus. Deus é o homem bom. E esse homem bom mandou o seu filho como rei aqui desta terra, como rei dos reis. Irmãos, se você olha para o rei Jesus e olha para o rei Herodes, você percebe que há sim esperança para a nossa humanidade. Sabe por quê? Veja só, Herodes foi um rei muito mau, como nós já vimos aqui, mas Jesus é um rei muito bom. Herodes foi um rei que tinha, como vimos, a arrogância, a pretensão, o orgulho, a vaidade no seu coração. Jesus é o rei que tem o amor, que tem a bondade, que tem a compaixão em seu ser. Olhe para a vida de Herodes, ele foi um rei que trouxe terror e muita maldade para o seu tempo. Jesus é o rei que traz a paz, Jesus é o rei que traz o amor e que traz a bondade. Quantas pessoas foram abençoadas por Jesus e ainda são. Herodes foi um rei que mandou matar e prender. Jesus é o rei que trouxe a liberdade. Amém, irmãos? Esse é o rei Jesus, aquele que trouxe a liberdade aos cativos. Jesus não mandou prender ninguém, muito pelo contrário, Jesus foi preso e Jesus foi morto por cada um de nós que estamos aqui. Esse é o rei Jesus. Herodes foi um rei que foi ferido por Deus e morreu comido de bicho. Continue lendo o capítulo 12. Mas Jesus é o rei que foi ressuscitado dos mortos pelo próprio Deus. E Jesus é o rei que venceu a morte. Esse é o rei Jesus. Herodes teve autoridade tão somente aqui nessa terra. Jesus é o rei cuja autoridade é no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o rei dos reis. Esse é o filho do homem bom. E esse filho veio à terra como o rei dos reis. Por isso há esperança para a nossa humanidade, sim, irmãos. Há esperança para a nossa terra. E o que é que nós precisamos fazer enquanto estivermos aqui nessa terra? 3 coisinhas para a gente praticar. Primeiro, sigamos o exemplo de Jesus. Sigamos o exemplo de Jesus. Como já vimos, nós temos autoridade, temos influência. Então, Jesus sempre usou a sua autoridade, a sua influência para fazer o bem. Que possamos fazer isso também no nome de Jesus. Jesus sempre usou a sua autoridade, a sua influência para pregar o Evangelho. Que possamos fazer isso também. Você tem influência no seu trabalho? Use isso para pregar o Evangelho.
Você tem influência na sua família, use isso para ser luz ali naquele meio de trevas. Use isso. Segundo, tenha esperança em Jesus, que é o Rei dos Reis. Qualquer outro reinado, qualquer outra autoridade não passará desta terra. Jesus é o Rei dos Reis. Confiemos nele. E por último, ore pelos reis desta terra. É papel nosso como igreja, como filhos de Deus. Oremos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Orem para que façam o bem aos outros. Orem para que temam o Senhor. Porque os nossos governos, as nossas autoridades, temendo a Deus, irmão, certamente o que haverá é o bem sendo espalhado na face da terra. Mas nós precisamos orar. Precisamos orar. Amém, irmãos?